Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Flávia, nós estamos na nossa videoaula de número 10 e hoje nós vamos falar sobre o jornalismo investigativo, o que é o sensacionalismo e o que é o discurso de ódio. Tudo bem? Então vamos começar pelo jornalismo investigativo. Como vocês já viram em aulas anteriores, o jornalismo ele é uma esfera muito ampla mesmo. Como vimos lá na notícia, na reportagem, são esferas dedicadas a relatar fatos. A notícia de maneira mais generalizada e a reportagem mais ampla, subentendendo uma pesquisa. Ah, mas o jornalismo investigativo também não subentende uma pesquisa, uma investigação? Sim. Toda reportagem também é uma pesquisa, é uma investigação. Mas o jornalismo investigativo, ele vai a fundo e vai investigar fatos, crimes, ok? Eu vou colocar na tela um mapa mental, um mapa conceitual para ficar mais fácil e vou gravando a minha voz para explicar o passo a passo, tá bom? O jornalismo investigativo, então, é aquele que desvenda mistérios. Ele deve ser imparcial, ou seja, ele não pode tomar partido de nenhum lado, ele não tem que estar ao lado de ninguém. Ele deve transmitir confiança ao seu leitor, ter contatos confiáveis durante a sua investigação e apresentar temas de interesse geral do público. Quais são esses temas? Investigações de crime, fraudes, atos ilícitos, desvios de verbas, crimes ambientais, crimes políticos, processos judiciais, prostituição, corrupção, tá bom? Sabe aqueles programas que tem na TV, que tem o nome da emissora escrito Tantantã Repórter, Tantantã Reportagem? Eu não sou autorizada a falar o nome de emissora, sabe, gente? Senão eu posso ser processada. Então, eles fazem parte do jornalismo investigativo. Ou, quando a gente lê no jornal, que sai um caderno inteiro sobre um determinado assunto, o repórter, ele precisou fazer uma investigação. Ele teve contatos, pessoas confiáveis, ou a gente pelo menos espera que sejam confiáveis e imparciais, que não vai tomar partido nem lado de ninguém, para que ele possa fazer uma boa matéria, uma boa investigação para nos trazer essa informação nova. Um crime ambiental, por exemplo, desmatamento, queimada, desvio de verba da merenda, desvio de verba na construção de uma escola, de uma ponte, de uma rua, de uma pavimentação, prostituição infantil, prostituição de mulheres em outros países, tá bom? Isso é o jornalismo investigativo, ir atrás de temas que são muito importantes para uma sociedade, não só brasileira, mundialmente também, e trazer essa informação de maneira incisiva, objetiva, sem tomar partido de nenhum lado, mesmo quando são assuntos políticos, é você ser imparcial e trazer essa informação com todos os dados possíveis, apresentar dados relevantes para o leitor, tá bom? O sensacionalismo, vocês conhecem, sabem o que é. Talvez não estejam ligando o nome à pessoa. Sensacionalismo é tudo aquilo que aparece, seja na imprensa escrita ou televisionada, que é para chocar, causar um impacto. E ela é conhecida como a mídia do espetáculo. Por quê? Porque ela tenta mexer com a sensibilidade. E tem como um pouco de fundo a descontração, brincar. Porque ela é, principalmente na televisão, veiculada nas mídias de massa. O que é isso? Esses programas feitos pro povão. E ela tem como um princípio do jornalismo o aumento da audiência. Ela brinca muito com o exagero, sua linguagem, seja na televisão quanto na mídia escrita, é uma linguagem informal, extremamente informal,
ela é controversa, ela emite fatos, ela é uma notícia confusa, você muitas vezes não consegue entender tudo que ela quer transmitir para você. E exatamente por ela brincar e exagerar no que ela pretende transmitir, ela não é voltada a temas que sejam de interesse de todos, mas sim aquilo que você quer ver. Ela é conhecida por aqueles programas de auditório que tem na TV, que eu não posso citar nomes, né? Como aqueles programas que você olha a manchete e você pensa, nossa, que eles te chamam a atenção, e quando você lê a notícia ou vê o programa, vê que não é nada daquilo, não é bem aquilo que eles queriam dizer, mas eles fazem uma manchete chamativa para prender você, para ter audiência, e quando você lê, não é nada daquilo. O sensacionalismo é mais fácil do que vocês imaginam. Perguntem na casa de vocês sobre um certo jornal que existia há uns 20 anos, mais ou menos. Eu era criança, sei sobre esse jornal, que todo mundo conhecia ele e dizia que se você fizesse assim com ele, saía sangue dele. Ele era um jornal que suas manchetes eram consideradas terríveis, porque ou elas eram extremamente brincalhonas, ou elas apelavam para os palavrões, ou ela apelava, o sensacionalismo dele estava, porque as capas tinham pornografia. O sensacionalismo está aí, por isso o exagero, o chocar, o causar impacto. Seja pela brincadeira com as palavras, seja pelas imagens, seja por fazer uma brincadeira numa frase e atrelar com uma imagem. Ah, isso se restringe só ao Brasil? Não. Em outros países também existe. O sensacionalismo é um evento do jornalismo em si. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar nos outros países. Na Inglaterra também existe. Os tabloides, como se fala. E eles são extremamente sensacionalistas. No Brasil, atualmente, se vocês pesquisarem, começou como um programa de televisão, e hoje eles também têm um site que se chama Sensacionalista. Era um programa que brincava com os absurdos que acontecem no Brasil, e eles criaram um programa que brincava com o formato do jornal televisivo, e ele passou a ter uma parte impressa numa revista de grande circulação, que chama Sensacionalista também, como o programa na TV. Inclusive, uma das atividades é uma análise de atividades sobre o sensacionalista. E por que ele, se você pesquisar na internet, ele vai aparecer como sensacionalismo também? Porque ele pega os absurdos do que acontece no nosso país e brinca exatamente com a linguagem, com os absurdos, mas com a nossa realidade, tá bom? Agora a última parte da nossa aula, e não menos importante, o discurso de ódio. O discurso de ódio, ele está muito presente hoje em dia, muito. Seja nas redes sociais, seja nas conversas, seja nos meios de comunicação. Você já deve ter se deparado com o discurso de ódio, e talvez nem tenha percebido. Tenha pensado que é algo tão natural e não tenha nem se ligado que era um discurso de ódio. São aquelas frases, infelizmente, tão enraizadas na sociedade brasileira que muitas vezes a gente pensa, é normal, faz parte da nossa cultura, mas não é. E a gente precisa acabar com o discurso de ódio. Às vezes uma frase tão simples machuca o outro, assim como o bullying. O discurso de ódio, ele está diretamente ligado ao preconceito, ao racismo e ao preconceito de qualquer tipo. Ele é o preconceito a qualquer grupo. Ele é ligado à raça, à cor, à aparência, até mesmo ao time de futebol. Quer um exemplo? Quando um jogador de futebol é chamado de macaco por uma torcida,
a gente tem um discurso de ódio aí, atrelado ao racismo. Quando a Maju Coutinho sofreu ataques na internet por ser negra, uma mulher e negra, apresentando um jornal de alta circulação na TV, isso é o discurso de ódio. Quando uma mulher é atacada numa rede social ou na TV porque ela ocupa um alto cargo, isso é discurso de ódio. Quando alguém é atacado na internet por ser homossexual, isso é discurso de ódio. Se uma pessoa é atacada porque ela tem uma certa deficiência ou por ser portadora de uma necessidade especial, isso é o discurso de ódio. Ah, mas todo mundo fala. Não interessa se todo mundo fala, você tem que ser diferente. Você tem que pensar fora da caixinha. Você tem que demonstrar a sua educação e a sua cultura. Não dissemine o discurso de ódio. Então, o discurso de ódio é quando você pensa algo muito ruim e essa sua fala inferioriza o outro, faz com que o outro se sinta menor e faz com que isso dissemine ódio, violência. Esse é o discurso de ódio. E no Brasil isso é muito presente, infelizmente. Principalmente em época de eleição, por conta de discussões políticas, a gente vê as pessoas brigando e chegando às vias de violência por conta disso. Começa com uma discussão boba numa rede social e quando a gente vê as pessoas, elas param de se falar e chegam até muitas vezes brigar fisicamente por conta de uma discussão. Cuidado, às vezes o que pode parecer só um comentário na rede social, você pode estar ajudando a partilhar um discurso de ódio que pode, no futuro, acabar com a vida de alguém. Um exemplo muito conhecido da nossa região foi a moça que foi morta no Guarujá, porque compartilharam a foto dela e disseram que ela tinha matado uma criança. E não tinha sido ela. Então, cuidado com o que você compartilha na rede social. Cuidado com o que você escreve na rede social. Ah, eu apaguei. O que fica na rede social fica guardado na nuvem. Não é porque eu hoje compartilhei e amanhã apaguei que isso ninguém pode achar. Tá? Então, o discurso de ódio está diretamente ligado ao preconceito e ao pré-julgamento que se faz a grupos. Diretamente ligado ao racismo. Tá? Ao racismo e ao preconceito a grupos. Seja por gênero, por cor, por aparência, por localidade que a pessoa vem. Então, reflitam e pensem bem. Se vocês já não vivenciaram ou se vocês mesmos já não ajudaram a partilhar e compartilhar de discursos de ódio. Essa foi a nossa aula. Um grande beijo para vocês e até a próxima.